Capítulo 1305. No momento em que Bernadette viu a sombra negra, instintivamente cerrou a mão direita e conjurou uma lança antiga. Da ponta da lança até o cabo, ela estava tingida com círculos vermelhos carmesim. Emitia uma forte aura destrutiva, como se pudesse prejudicar uma verdadeira divindade. Lança do destino. Esta lança apareceu uma vez em uma era antiga que não podia ser rastreada, manchada com o sangue de uma grande existência. Neste momento, desceu ao mausoléu do Imperador das Trevas através da reconstituição de mitos. No entanto, quando Bernadette a empurrou para frente, ela não conseguiu nenhum efeito porque a ponta da lança estava direcionada para suas costas. Apesar de querer atacar a sombra negra à sua frente, a lança do destino foi estranhamente empurrada para trás. A área foi afetada pela desordem ou sofreu alguma forma de distorção. Acima da névoa cinza do palácio, Klein notou a sombra negra quando apareceu na frente de Bernadette. Ele não hesitou em levantar o cajado das estrelas em sua mão. Ele não esperou desta vez, ao contrário de suas observações anteriores das ações da Rainha Misteriosa antes, onde ele considerara se lhe daria proteção. Isso ocorreu porque o nível de perigo da sombra negra soou alarmes dentro dele. Afinal, ele era um anjo do caminho do vidente. Mais importante ainda, Bernadette podia sentir a existência da sombra depois de entrar no mausoléu do Imperador das Trevas. Quanto a Klein, ele não conseguia encontrar pistas através da verdadeira visão fornecida pelo castelo de Sefira. Isto sem dúvida significava perigo e terror. Quando todas as joias incrustadas na bengala preta se acenderam, o som de sinos melodiosos ressoou na área onde Bernadette e a sombra negra estavam. Gong. O sino que veio de uma distância infinita exalava um vazio indescritível. Isso fez com que o interior do mausoléu do Imperador das Trevas congelasse visivelmente, deixando a figura de Bernadette rígida como se ela tivesse sido congelada. Ela não podia fazer nada. No entanto, a sombra negra não afundou no vórtice do tempo. Como se estivesse situada em outro mundo construído com regras fundamentais completamente diferentes, a sombra continuou avançando entre a contradição de dois rios do destino, um cheio de torrentes furiosas e outro quase completamente parado. Isso apenas fez com que parecesse desacelerar, de forma alguma afetada pelo sino ilusório. Esta foi a primeira vez que Klein encontrou tal situação depois de ganhar a habilidade de replicar poderes. Embora os efeitos Beyonder que ele replicou com o cajado das estrelas estivessem aquém em comparação com a versão original, ainda seria capaz de mostrar um certo nível de autoridade que não era fácil de ignorar de qualquer maneira. No entanto, os movimentos lentos da sombra negra deram-lhe uma segunda chance de tentar novamente. Desta vez, ativou os poderes do cajado das estrelas e tirou a rainha misteriosa do mausoléu do Imperador das Trevas. Ele queria que ela primeiro analisasse o que experimentou antes de considerar entrar novamente. Pedras preciosas brilharam na ponta do cajado e Bernadette, que estava quase prestes a fazer contato com a sombra negra, desapareceu no ar. No segundo seguinte, ela apareceu a dezenas de metros de distância, perto da plataforma alta do mausoléu. O teletransporte do cajado das estrelas foi interrompido. O destino foi distorcido, tornando tudo extremamente caótico. A experiente Bernadette não sentiu nenhum medo ou pânico porque estava presa dentro do mausoléu do Imperador das Trevas. Ela levantou decisivamente a mão esquerda e pressionou o olho do sábio no meio da testa enquanto usava os dedos para acariciar a máscara da morte pálida. A máscara dourada cintilante de repente tornou-se macia e se contorceu rapidamente, como se estivesse prestes a formar um rosto que não pertencia a Bernadette. O rosto tinha traços suaves e características óbvias de um nativo do continente sul,
mas exalava uma sensação bizarra e aterrorizante. Qualquer um que testemunhasse isso acreditaria que ganharia vida assim que o rosto se tornasse claro o suficiente, uma entidade que veio dos tempos antigos, a escuridão eterna onde os mortos dormiam. A essa altura, o corpo, a espiritualidade e a consciência de Bernadette pertenceriam todos a esse rosto. Com a saliência desta face, as paredes de pedra e os pisos do mausoléu do Imperador das Trevas começaram a desgastar-se. Aconteceu tão rápido que milhares de anos pareceram ter passado em um curto espaço de 2 segundos. Eles rapidamente ficaram manchados, constantemente deixando cair fragmentos ou levantando poeira devido ao vento. Entre as rachaduras, crescia um pelo branco e fino. Em apenas um piscar de olhos, o pelo tornou-se penas brancas e sua superfície parecia encharcada de óleo amarelo claro. A aura da figura negra enfraqueceu gradualmente, como se estivesse correndo em direção à morte com passos largos. Sua cor desapareceu, seus movimentos ficaram mais lentos. Dentro da área onde estava a máscara branca pálida, até o próprio conceito de morte desapareceria e se dissiparia. No entanto, o que foi rotulado como morte não era o ponto final. Quando a parede de pedra e os ladrilhos do mausoléu foram desgastados até certo ponto, e quando a figura negra se degradou até certo ponto, novos blocos de pedra começaram a tomar forma à medida que auras etéreas cresciam rapidamente. Durante este processo, a figura negra estendeu a mão direita. Esta mão formada por sombras de repente agarrou o pescoço de Bernadette a dezenas de metros de distância. Isso não foi conseguido estendendo o braço, mas distorcendo o conceito de distância por um instante. 45 metros passaram a equivaler a 45 centímetros. A palma escura não exerceu muita força, mas fez Bernadette sentir frio. Sob tanta frieza, ela percebeu que não poderia usar os 2 artefatos selados de grau 0, Olho do Sábio e Morte Pálida. Normalmente, contanto que ela injetasse sua espiritualidade neles e desse os pensamentos correspondentes, os artefatos selados nela reagiriam da maneira correta, criando efeitos diferentes. Mas agora, o processo e as regras foram interrompidos e distorcidos. Nenhuma quantidade de pensamentos era capaz de manusear os artefatos selados. Parecia que ela estava sufocando. Klein, que estava acima da névoa cinza, não perdeu tempo depois de não conseguir teletransportar a rainha misteriosa para longe. Uma série de símbolos complicados e padrões mágicos rapidamente se formou em sua mente. Ele queria replicar a ocultação espacial de um feiticeiro secreto. Planejava separar a localização de Bernadette do mausoléu do Imperador das Trevas e ocultá-la para ajudar a rainha misteriosa a escapar de sua situação atual. Na verdade, poderia ser mais apropriado replicar a magia dos contos de fadas, fonte do florescer da paz, mas considerando como Bernadette era anteriormente uma misticologista, Klein sentiu que era melhor usar a ocultação espacial. Caso contrário, poderia expor alguns dos segredos do louco. Quanto a onde ele aprendeu ocultação espacial, naturalmente veio de Force, que recentemente avançou. Anteriormente, em nome do mundo German Sparrow, Klein havia alugado as viagens de Leimano. Ele também havia solicitado à senhorita mágica que gravasse os poderes correspondentes. Então, ele lançou e gravou enquanto invocava as viagens de Leimano da névoa da história repetidas vezes. Não demorou muito para ele compreender o conhecimento e a técnica, permitindo-lhe replicar a ocultação espacial. À medida que mais pedras preciosas iluminavam o cajado das estrelas, a área ao redor de Bernadette escurecia, como se estivesse coberta por uma cortina tecida por sombras. A cortina se distorceu ao ocultar o espaço, isolando a sombra negra e a palma da mão do lado de fora.
Isso ajudou Bernadette a recuperar sua liberdade. No segundo seguinte, a palma negra que havia sido separada à força avançou novamente e tocou o limite do espaço oculto. Em um instante, uma porta transparente em forma de vórtice apareceu no vazio anormal. Ou melhor, a porta secreta que existia originalmente apareceu de forma autônoma e se abriu diante da palma negra. Todo espaço oculto tinha uma porta, mas a localização da porta dependia dos pensamentos do Criador. A palma formada pelas sombras passou rapidamente pela porta aberta e entrou no espaço oculto. Agarrou o pescoço de Bernadette e mais uma vez interrompeu a conexão entre a rainha misteriosa e seu artefato selado, distorcendo a ordem correspondente. Ao mesmo tempo, a figura negra ergueu a cabeça e olhou para o topo do mausoléu. Parecia estar estudando o castelo de Sephira e Klein através das camadas de espaço e da névoa. As pálpebras de Klein se contraíram instintivamente. Ele sentiu que a sombra tinha uma certa compreensão de onde ele estava e sentiu que estava distorcendo alguma coisa. A expressão de Klein, inconscientemente, tornou-se anormalmente pesada. As diferentes joias do cajado das estrelas acenderam ao mesmo tempo. Ele queria tentar roubar os poderes Beyonder correspondentes da outra parte. Somente fazendo isso teria a chance de restringir a sombra negra. E para aumentar a taxa de sucesso no roubo dos poderes de seu alvo, Klein virou a palma da mão esquerda e tocou na borda da longa mesa manchada. No entanto, o seu roubo falhou. Ele não conseguiu nada. Seu alvo já havia escapado da mira há muito tempo, apesar de estar ali parado. O olhar de Klein congelou. Então, viu a sombra brilhar e entrar no espaço oculto, diminuindo a distância entre ela e Bernadette. Isso distorceu minha verdadeira visão, fazendo com que a situação que vi fosse de 1 ou até 2 segundos atrás. Um pensamento passou pela mente de Klein enquanto ele fazia um julgamento preliminar sobre o fracasso anterior. Então decidiu convocar a projeção histórica de Willowception para fazer com que ele reiniciasse a área. Naquele momento, Bernadette, que não conseguiu usar seu artefato selado, deixou crescer penas brancas e ilusórias de cisne em suas costas. Este era o patinho feio de sua magia de conto de fadas. Permitiria Bernadette revelar uma forma incompleta de criatura mítica, mantendo sua clareza mental. Poderia usá-lo 2 vezes ao dia, com cada uso durando 15 segundos. Neste momento, seus pensamentos enlouqueceram novamente. Eles começaram a ferver e a ficar mais caóticos. Isso fez com que sua magia patinho feio fosse interrompida antes mesmo que pudesse mostrar seus efeitos. Quase ao mesmo tempo, ela viu a sombra negra grudada em seu corpo. Era pegajosa como um líquido viscoso e corrosivo que penetrou em seu corpo. Os olhos de Bernadette escureceram quando ela de repente sentiu algo. Aproveitou o último momento de lucidez e abriu ligeiramente a boca, falando com fluente sotaque chinês. Lar. A ação da sombra negra parou por um momento. A parte superior de seu corpo subiu lentamente enquanto olhava para Bernadette. Ponto.